Olá, meu nome é Daniel França. Estamos dando sequência à série de vídeos sobre drogas e suas consequências aqui pela TV Nova Luz. Bom, o vídeo de hoje é sobre a migração para drogas mais pesadas, né, as causas que levam a essa migração, os possíveis tratamentos, né, as possibilidades de reabilitação, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre essas questões. E eu sempre procuro trazer esses temas de maneira muito simples, muito clara, né? Sem excessos, né, de tecnicismos, para que fique bem explicado para todo mundo. Bom, em primeiro lugar, para falar sobre drogas, a gente tem que falar um pouquinho sobre vida, né? E é importante que todos compreendam que a vida, e podemos falar da vida aqui no plano material, ela é repleta de dificuldades, é repleta de provas, de expiações. Mas é importante destacar que todas essas provas, todas essas expiações, essas dificuldades que fazem parte da nossa vida cotidiana, elas têm um propósito. Elas têm um propósito divino. Quando a gente sofre, é difícil enxergar isso. Mas quando a gente consegue transcender o sofrimento, transcender a dor, encontrar o amor e se regozijar com esse amor e descobrir o prazer da vida em amar, aí a gente descobre o sentido de tudo que a gente passa. O fato é que todas essas provas, todas essas expiações, elas são instrumentos para que possamos evoluir. Então, todo o mal e todo o bem que vivemos aqui no plano material nos servem à evolução. Quando eu falo evolução, eu falo em desenvolvimento de todas as nossas potencialidades, desenvolvimento das faculdades da alma, desenvolvimento do ser. Só que, apesar desse propósito divino, apesar desse planejamento divino, muitas pessoas não conseguem enxergar dessa forma. E buscam saídas imediatas para a dor. Buscam fugir da dor, fugir do sofrimento e utilizam, né, vários expedientes, vários instrumentos. E o tema sobre o qual estamos falando aqui é sobre a utilização das drogas como ferramenta para a fuga da dor. Então, perceba, amigos, que tudo acontece nesse processo de fuga da dor e de obtenção de um prazer imediato. E é nesse processo que as pessoas buscam as drogas. Então, assim, como é que funciona basicamente a relação que as pessoas constroem, né? Porque é como se fosse uma relação, né? Que as pessoas constroem com as drogas. Em primeiro lugar, há esse processo de fuga da dor e obtenção de um prazer imediato, um prazer fugaz, um prazer que vai proporcionar um alívio momentâneo através de substâncias das mais variadas espécies. Há drogas que proporcionam uma tranquilidade, uma calmaria, um alívio. Há drogas que proporcionam um estado de euforia, um êxtase, né? Há drogas até com esse nome, né? Há outras que proporcionam alucinações, provocam estados diferenciados, né?
de consciência. E utilizando esses mecanismos, utilizando as drogas das mais variadas espécies, as pessoas buscam fugir da dor. Mas o que ocorre nesse processo? Um passo seguinte à utilização das drogas, né, é o fenômeno da dependência. As pessoas se tornam dependentes. Na verdade, nem todo mundo se torna dependente, né? Só que o processo de dependência, ele em geral é silencioso e gradativo. A pessoa não se dá conta que ela está se tornando dependente, porque aquilo vai crescendo gradativamente. Quando ela se dá conta, ela já está dependente. E muitos familiares, muitos amigos percebem isso, só que a pessoa, ela não percebe, por se tratar de um processo silencioso. Então, o que caracteriza a dependência? A dependência ocorre quando a pessoa só consegue obter prazer na sua vida através daquela substância. Quando a pessoa se habitua, através do uso reiterado, a só obter prazer através de uma determinada substância entorpecente. Quando isso ocorre, a pessoa não sente mais prazer com os amigos, com a família, com as outras atividades de lazer, né? Que antes lhe proporcionavam bem-estar. Porque o prazer que essas substâncias provocam é muito intenso. É intenso. E esse é um ponto que é importante a gente destacar, né? Porque as drogas, elas proporcionam prazer. Então, aquele discurso que muito se tinha, né, de que a droga é uma droga, é um discurso que não esclarece. É preciso esclarecer as fases do processo. Ou seja, em um primeiro momento vem o prazer imediato. Só que o preço desse prazer, ele é muito caro. Ele traz muito sofrimento, não no primeiro momento, mas nos momentos seguintes. Então o processo de dependência ocorre dessa forma, né? A pessoa se habitua a só conseguir alívio através do uso daquela substância entorpecente. E aí ocorre o seguinte, meus amigos. A dependência não é a pior fase desse processo. A coisa tende a piorar. Como eu disse aqui, nós não temos como dizer de antemão como esse processo vai se dar de pessoa para pessoa. Mas eu coloco a seguinte pergunta: vale a pena pagar para ver? Né? Muitos jovens às vezes querem experimentar, né? E querem curtir, mas com o tempo se arrependem. Enfim, como eu disse, a dependência não é a pior fase desse processo. Quando, com o uso reiterado, a pessoa passa a não mais conseguir a mesma sensação de prazer que ela conseguia no início, se dá o que chamamos de tolerância. A tolerância é um processo explicado, né, pela farmacologia, quando, por exemplo, nós tomamos um antibiótico. E o organismo, ou melhor, uma determinada bactéria, né, que invadiu o nosso organismo, passa a resistir
contração daquele antibiótico, ele passa a não mais fazer efeito. E aí, o que os médicos fazem? Tem que mudar de antibiótico. Então, meus amigos, a mesma coisa acontece em relação às drogas. Pode acontecer, né? Muitas vezes uma droga passa a não mais proporcionar aquele alívio que a pessoa sentia no início, e aí ela migra para drogas mais pesadas. E drogas mais pesadas quer dizer drogas que proporcionam prazer mais imediato e mais intenso. O crack, por exemplo, é uma droga poderosíssima. Mas o mesmo poder de proporcionar o prazer imediato e em alta intensidade é proporcional à capacidade destrutiva da droga nos momentos subsequentes. Então, o que faz a pessoa migrar de drogas ditas, não tão pesadas, mais leves, enfim, para drogas mais pesadas, é o processo de tolerância. E quando isso ocorre, meus amigos, a pessoa já passou do momento de pedir ajuda. As complicações que podem advir são muito sérias. E na medida em que a pessoa se aprofunda no processo de dependência das drogas, mais demorado, mais difícil e mais doloroso é o processo de recuperação. E aí, falamos então sobre o processo de fuga da dor e obtenção do prazer imediato, o processo de dependência e o de tolerância. E aí vem os efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, nós vamos falar sobre eles em um outro vídeo, de forma mais detalhada, um pouco mais detalhada, mas o que podemos falar em linhas gerais é que os efeitos colaterais eles ocorrem em 3 escalas. Eles ocorrem na escala mental, no campo psíquico. Eles ocorrem na escala social. A pessoa muda a sua forma de se relacionar com o mundo. Essa mudança geralmente ou ela se isola, ou ela se relaciona com pessoas que consomem drogas também, que a estimulam a consumir drogas. E um efeito colateral que nós no meio espírita conhecemos e a literatura espírita revela, nos mostra a saciedade, são as companhias espirituais que atraímos. E essas companhias fazem com que esse processo de dependência se acentue ainda mais. Bom, diante desse quadro, uma pergunta se impõe, O que fazer? O que fazer quando um irmão nosso, um ente querido nosso, se afundou nesse processo? E o que fazer quando esse ente pede ajuda? Porque em geral as pessoas pedem ajuda. E elas pedem ajuda porque elas não conseguem sair desse buraco negro,
sozinhas. Pois, meus amigos, até nisso, até no processo terapêutico, a sabedoria divina é extraordinária. Porque a lei é de fraternidade, a lei é de amor. A felicidade, o prazer, mas não o prazer fugaz, temporário, transitório da matéria, mas sim o prazer da alma. Os grandes prazeres da alma são obtidos através da conquista dos verdadeiros bens da vida. E aí, podemos falar de uma maneira bem simples, bem sintetizada, que todos os bens da vida decorrem de uma mesma matriz, que é o amor. Então, voltando, se um irmão nosso é acometido desse processo de adoecimento da alma, a cura é através do amor. Mas que amor? Joana de Ângeles costuma dizer que o amor, ele é composto de tantos aspectos, de tantas facetas, que nós só estamos no começo dessa descoberta, no começo desse caminho. Mas o amor, ele começa, o amor como instrumento terapêutico para as pessoas que são dependentes de drogas, ele começa por uma reorganização da vida da pessoa. E por que eu digo reorganização? Porque todos nós, meus amigos, todos nós temos relações com vários elementos na nossa vida. A vida é feita de relações. Relação com o nosso trabalho, relação com o nosso estudo, relação com a religiosidade, relação com os nossos amigos, com nossos parentes, com os nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, com a natureza, com toda a criação divina. A descoberta do amor, na minha visão, é quando o ser consegue estabelecer relações amorosas, encontros amorosos com todos os elementos que compõem a vida. E o que acontece quando a pessoa, voltando às drogas, o que acontece quando a pessoa é dependente de uma droga? É como se ela colocasse a droga no centro da vida dela. A droga vira o centro da vida dessa pessoa e ela só consegue se encontrar, ela só consegue ter uma relação com a droga. Mas é uma relação, como nós dissemos aqui, como a vida, a experiência, os casos mostram a saciedade, é uma relação que é como um canto da sereia, Te proporciona aquele prazer imediato, mas no momento seguinte te afunda, te destrói. E aí,
Como se dá a reabilitação do ser? É retirar a droga do centro da vida da pessoa. E como isso é feito? De maneira brusca, abrupta, né? Vamos prender o sujeito, botar ele numa camisa de força, enclausurar o sujeito? Não. As técnicas terapêuticas que são as mais modernas que são utilizadas são aquelas que visam proporcionar a regeneração das relações adoecidas. Porque a dependência das drogas não é a doença em si. Não é a doença em si. É só um sintoma. É só a pontinha do iceberg. Quando a pessoa recorre às drogas e se torna dependente delas, a doença é a falta de amor na sua vida. As relações adoeceram. Ela não consegue mais estabelecer encontros amorosos com os seus amigos, com o seu trabalho, com os seus familiares. Por que isso ocorre muito com adolescentes? Por que ocorre muito com adolescentes? Porque os pais, em geral, no seu intuito de educar, não conseguem fazê-lo com equilíbrio. E muitas vezes são só disciplinadores, ficam exigindo, cobrando, impondo, mas não se tornam amigos dos seus filhos. Famílias ricas, muitas vezes moram em casas suntuosas, as pessoas vivem afastadas, cada um em seu quarto. As pessoas não se amam no cotidiano. E aí o trabalho de regeneração, o que as técnicas terapêuticas mais de vanguarda buscam fazer? Fazer com que as relações sejam gradativamente regeneradas, reconstruídas. E esse processo ele é mais eficaz na medida em que ele começa por algum elemento pelo qual a pessoa tem mais atração. Se o jovem gosta de tocar um instrumento, se gosta de música, é na música. Se ele gosta de esporte, é no esporte. Se ele gosta das artes, é nas artes. Se ele tem problemas familiares, a regeneração deve começar na família. E aí, meus amigos, para um processo ser exitoso, processo terapêutico ser exitoso, o ideal é que ele comece pelo campo que mais apraz, que mais gera atração àquela pessoa. Mas é importante que ele se expanda. É importante que a pessoa passe a ter uma relação de amor, não só com aquele elemento em específico, mas com todos os elementos que compõem a sua vida. E quando isso ocorre, meus amigos, para surpresa da própria pessoa, ela muitas vezes chega à seguinte constatação: nossa, eu estou conseguindo, em razão de tudo, de toda essa gama de relações amorosas que eu tenho conseguido construir na minha vida, eu estou conseguindo tanta alegria,
tanto bem-estar, que eu não consigo entender por que um dia eu recorri a uma substância. Se Deus proporciona a todos nós tantos amigos, tantas pessoas, uma natureza abundante, um universo de conhecimento, se há tanto na vida para amar, e se desse amor podemos conquistar a verdadeira felicidade, por que recorrer a uma substância que tanta dor, tanto sofrimento pode nos causar? No final das contas, todos nós queremos ser felizes. Os nossos irmãos que buscam as drogas, no fundo eles querem também a felicidade. Só que ainda não sabem onde encontrá-la. E o mais incrível disso tudo é que porque todos nós temos muito a evoluir, todos nós continuamos passando por momentos de dificuldade. E quando nós conseguimos auxiliar um irmão nosso a descobrir o amor, o bem-estar que advém do amor, a sair desse processo doloroso, aprisionador da alma, que é a dependência às drogas, quando nós conseguimos auxiliar, mais um cantinho de luz brilha em nosso coração. Mais essa certeza do amor de Deus se reforça em nossas vidas. Mais alguns degraus, nós subimos em direção ao Pai. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo aqui na TV Nova Luz. Muito obrigado.